No livro de Jonas, queridos, nós vamos ler no capítulo 1, começando pelo primeiro versículo, a gente lê assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Vamos fazer uma oração? Deus Todo-Poderoso, oramos agora em nome de Jesus e pedimos que a mão abençoadora do Senhor seja conosco para nos dar entendimento, para aclarar a Tua palavra e a Tua vontade ao nosso coração. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Hoje, queridos, eu quero falar com vocês sobre a vontade de Deus e a resistência do ser humano. A vontade de Deus e a resistência do ser humano. Desde que eu me converti, tive a oportunidade de conhecer a Jesus pela graça de Deus. Eu sempre ouvi algumas pessoas dizendo: olha, não pense que as coisas serão um mar de rosas, ou seja, não pense que as coisas serão fáceis, porque não são e não serão. Porque na vida do cristão há também dificuldades, existem problemas e existem lutas, como na vida de qualquer pessoa. Graças a Deus, não sabe o conselho. Porque há muitas pessoas, queridos, que pensam que a vida com Cristo é agora um momento em que todas as coisas serão fáceis e tranquilas. Deus muitas vezes requer algumas coisas de nós que são extremamente desafiadoras. Jonas é o homem que Deus levantou para uma missão desafiadora. Se nós lermos no capítulo 14 do segundo livro dos Reis, no versículo 25, nós vamos ali ver que Jonas era um chamado profeta nacionalista. Ele amava sua nação e profetizava bênção sobre a sua terra. Mas agora Deus está levantando Jonas para uma missão extremamente desafiadora. Deus levanta Jonas para pregar na cidade de Nínive. Cidade essa que era conhecida como a cidade terrível, como a cidade mais malvada e mais cruel da sua época. Os soldados de Nínive, os soldados, homens extremamente difíceis, extremamente cruéis, e por onde os assírios passavam, eles deixavam um rastro de crueldade, de sangue, de dor e de tristeza. Eram homens que não se satisfaziam apenas em vencer uma guerra. Eles, como Amós, Naum vai expressar, eles são como leões que destroçam a sua presa. Eles não têm apenas o prazer em vencer uma guerra, mas o seu prazer está em destruir completamente os seus opositores. Jonas, que é um homem extremamente apaixonado pela sua nação, e guarda no seu coração essa mágoa, esse rancor, essa tristeza contra o povo de Nínive, contra a Síria. Jonas agora ouve a voz do Senhor falando ao seu coração e dizendo para ele: vá à grande cidade de Nínive e prega juízo contra ela, porque a sua malícia, em outras versões diz, a sua maldade chegou até mim. Gostaria de fazer algumas observações que eu acho que são extremamente importantes aqui. Jonas significa, o nome Jonas significa pomba. Ioná, pomba. Jonas significa pomba. E Jonas é filho de Amitai, que significa verdade ou fidelidade. É interessante esse jogo de palavras que aparecem no texto bíblico, porque quando nós falamos de pomba,
Do que nós nos lembramos rapidamente? Da Arca de Noé. E existem várias outras referências na Bíblia falando a respeito de pomba, personalizando, como em Cantares, por exemplo, que expressa o amor, o cuidado do amado para com a sua amada. Mas, de maneira especial, nós nos lembramos da Arca de Noé. Noé envia o corvo, Noé envia a pomba. A pomba simboliza aquela ave que vai, mas que volta. A ave que vai e que volta. E é através da pomba que Noé descobre, Noé entende que as águas estão baixando e que é hora de abrir as portas da arca e então pisar novamente em terra firme, quando a pomba volta para Noé, trazendo um ramo de oliveira. E é interessante que eu estava lendo um comentário bíblico que diz que a oliveira é uma das poucas árvores capazes de sobreviver em condição submersa. E então ela, com o seu ramo ainda verde, deu a oportunidade à pomba que vai e que volta para a arca trazer a mensagem de boas novas, que as águas estavam baixando e que então era hora de descer, de abrir as portas da arca e retomar novamente a terra, a vida em terra firme. Jonas é a pomba que vai, mas que tem que voltar. Jonas é filho de Amitai, que significa minha verdade, minha fidelidade. Onde quer que Jonas estivesse, ele não poderia negar de quem ele era filho. Onde quer que Jonas estivesse, ele lembraria de quem ele era e de qual propósito havia para ele, porque Deus havia o levantado como profeta, como boca de Deus para as nações, para o seu povo, para proclamar as boas novas. Mas esse profeta é conhecido como profeta fujão, porque ele sabe o chamado de Deus para a sua vida, mas prefere se manter na rebeldia e fugir, como nós lemos no final do versículo 3, fugir da vontade de Deus. Há um propósito para a vida dele, há uma missão para ele, há uma vontade divina que quer se concretizar na vida de Jonas, mas Jonas, como uma pomba rebelde, bate as suas asas para longe de Deus. Eu descobri, queridos, que para Jonas chegar até Nínive, ele demoraria um bom tempo para chegar até lá, porque eram 900 quilômetros de distância de Jerusalém para Nínive. Mas Jonas não quis percorrer este percurso. Jonas prefere fugir da vontade, da presença de Deus e ir para Tarsis, uma cidade que hoje fica no país que nós conhecemos como Espanha. Tarsis não fica a 900 quilômetros, Tarsis fica a 4.000 quilômetros de Jerusalém. Quem quer fugir da vontade de Deus, procura sempre o lugar mais longe. Sabe por quê? Porque acredita que quanto mais longe for, mais certeza terá de que estará fugindo da vontade de Deus, fugindo de Deus, procurando um lugar onde Deus não possa encontrá-lo. Sabe qual é a questão? É que Deus sempre nos encontra onde quer que nós estejamos. Sabe qual é a questão? É que Jonas, que semelhante à pomba lá de Noé, ele pode ir, mas ele vai ter que voltar. Ele pode fugir, mas ele vai ser encontrado pela vontade de Deus, para que o propósito de Deus se cumpra na vida dele. E não importa onde Jonas estivesse, ele continuaria sendo filho de Amitai, que é a verdade. E a verdade de Deus se concretiza na vida dos filhos de Deus. Queridos, porque é essa verdade que nos salva. E essa verdade tem nome. E o nome dessa verdade que nos salva, que nos resgata e que nos alinha com a vontade de Deus, essa verdade tem um nome. E o seu nome é Jesus, o Senhor e Salvador das nossas vidas. Não importa para onde tentamos fugir da vontade de Deus. Não importa o que possamos fazer para fugir do propósito do Senhor na nossa vida.
o propósito de Deus sempre nos encontra, porque Deus pode nos encontrar em qualquer lugar. Se você ler o Salmo 139, o próprio salmista vai dizer: se eu faço a minha cama no lugar mais alto, o Senhor vai estar lá. Mas então, se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, ainda assim lá, Deus vai me achar. Deus te acha onde quer que você esteja. Qual é o problema? O problema é que quanto mais nós fugimos da vontade de Deus, mais nós passamos por dificuldades e sofrimentos. Porque fugir da vontade de Deus é rebeldia. E quando nós nos colocamos em rebeldia, nós sofremos as penalidades da rebeldia. Porque o rebelde não tem outra coisa a não ser o juízo. E não importa onde pisa os pés do rebelde, sempre o lugar onde ele estiver será lugar de juízo. Jonas foge e ele entra num barco. Pobre daqueles que estavam no barco com Jonas. Porque o Deus que é Deus do mar e é Deus da terra, que é o Deus criador de todas as coisas, encontraria Jonas dentro daquela embarcação. Jonas demoraria aproximadamente 6 meses de viagem, mas a impressão é que depois de não muito tempo deles saírem do porto de Jope, automaticamente Deus vai encontrar Jonas quando eles estão em alto mar. O mar, que é criação de Deus, começa a se agitar, manifestando a ira de Deus contra o seu profeta desobediente e rebelde. E então aquela pequena embarcação onde Jonas estava, dormindo no porão, começa a se balançar. Os tripulantes daquela embarcação entram em desespero, começam a jogar as coisas fora para que o barco não venha a afundar. E então, de repente, eles têm uma coisa só a fazer. Cada um passa a clamar ao seu Deus. E um olha para o outro e diz: mas tem mais um. Onde ele está? Dormindo no porão do navio. E é lá que Jonas foi encontrado, dormindo. Eles chamam Jonas, trazem Jonas e dizem para Jonas: Jonas, você não vai clamar ao seu Deus? Para que o seu Deus possa nos ajudar e nos salvar e não permitir que venhamos a morrer. Jonas, ele então cai em si, e diante daqueles colegas de viagem, ele vai expressar de que ele é a causa de todo o sofrimento, de todo o desespero que toma conta daquela embarcação. Eles pegam Jonas e jogam Jonas para dentro da água. Jonas é o profeta que desce por causa da sua rebeldia. Desce para o porto, desce para o navio, desce para o porão, desce para o mar, e agora está dentro do ventre do peixe. O ventre do peixe é o lugar mais profundo que o profeta podia chegar. Aquele peixe era o juízo de Deus contra a vida de Jonas, se concretizando por causa da sua rebeldia. Porque ele é o homem que sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, mas se recusa a cumprir o propósito de Deus em obediência ao seu chamado. Onde Jonas está? No ventre do peixe. E é no ventre do peixe que Jonas, pela segunda vez, cai em si, para clamar a misericórdia de Deus e pedir que Deus tenha misericórdia dele. Deus me deu uma palavra, queridos, muito especial que eu quero compartilhar com você nesse instante. No momento em que Jonas está ali pedindo a misericórdia de Deus, dentro do ventre do peixe, acontece algo maravilhoso. Porque aquilo que parecia ser o fim de Jonas é o processo de Deus para levá-lo a um novo começo. O profeta rebelde, o profeta que foge, o profeta que não quer fazer o que Deus quer que ele faça, está no ventre do peixe, clamando agora a misericórdia do seu Deus, para que Deus desse a ele graça, para que ele pudesse recomeçar a sua vida. Enquanto ele está orando dentro do ventre do peixe, o peixe está nadando em direção à vontade de Deus. Dá um glória aí, irmão.
Enquanto Jonas está orando no ventre do peixe, o peixe está nadando para colocá-lo no centro da vontade de Deus. Isso não é tremendo? Isso não é maravilhoso? Deus tem misericórdia de você, irmão. É isso que Deus está te falando. Deus tem misericórdia de você para que você alinhe a sua vida, para que você confesse os seus pecados, para que você se arrependa e para que você volte a viver o propósito de Deus para a sua vida. Porque dentro do ventre do peixe havia apenas duas coisas que poderiam acontecer: um milagre ou a completa destruição do profeta. Não havia outra possibilidade que poderia acontecer. Mas no último, nos 45 minutos do segundo tempo, no momento derradeiro, que não haveria mais outra possibilidade, Jonas se arrepende, Jonas pede a misericórdia de Deus, e quando ele pensa que não, quando ele pensa que está tudo destruído, o peixe coloca Jonas para fora. Só que Jonas agora não está em Jerusalém, Jonas não está em Tarsis, Jonas não está em um outro lugar qualquer. Jonas está exatamente, eu quero chamar a sua atenção, quero que você olhe para mim. Jonas está exatamente onde Deus quer, onde Deus queria que Jonas estivesse. A misericórdia de Deus é benefício para nós? Sim, mas a misericórdia de Deus é uma chance que Deus nos dá, não para morrermos, mas para vivermos a vontade e o chamado do Senhor para a nossa vida. A misericórdia do Senhor, segundo o profeta Jeremias, se renova todos os dias, a cada manhã. E todos os dias Deus está dizendo para mim e para você: vou te dar mais uma chance, hein? Aproveita. Hoje é o dia que o Senhor nos fez. Hoje é o dia da chance de Deus. Hoje é dia da oportunidade de você alinhar a sua vida à vontade de Deus. Porque, meu irmão, como diz aquela canção, as ondas do mar da vida estão aí. E não importa onde você esteja, as ondas se levantam e o mar está revolto para todo mundo. Olha a pandemia, olha tantas desgraças, olha tantas perdas, olha quantas coisas estão acontecendo. O mar está revolto, meu irmão. Ou nós nos alinhamos com Deus, ou nós vamos nos perder em meio a essa tempestade que está acontecendo na vida e na casa de todo mundo. Mas a grande oportunidade de Deus é que mesmo no meio da tempestade, mesmo no meio do mar revolto, a mão do Senhor sustenta seus filhos. Nós temos, queridos, uma promessa. Como Abraão recebeu a promessa de Deus quando Deus o desafia, dizendo para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A única certeza, a única convicção que Abraão tinha, não é se ele ia ter comida, não é se tudo ia dar certo, mas a única certeza que Abraão podia ter é de que aquele que o chamou estaria com ele todos os dias. Isso me faz lembrar do Novo Testamento, quando Jesus prepara o coração dos seus discípulos e vai dizer para os seus discípulos: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Eita Deus maravilhoso! Você pode ter uma certeza no seu coração. Fazer a vontade de Deus não significa que todas as coisas estarão bem, mas significa que você sempre vai estar em boas mãos. Porque a luta, querida, a batalha, a dificuldade é como chuva que molha o telhado de quem é crente e de quem não é. É como o calor que a gente anda sentindo nesses dias. Se sobe a temperatura para 40 graus, vai ficar ruim para todo mundo vai sentir. Mas nós sabemos, como disse o apóstolo Paulo, eu sei quem tenho crido e estou bem certo, que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Deus é contigo. Essa é a única certeza que você pode ter no seu coração.
E o Deus que está contigo é que vai te dar o sustento. O Deus que está contigo é que vai segurar forte na sua mão. O Deus que está contigo é que vai fazer com que nos momentos difíceis você consiga superar. Fazer com que nos momentos mais desafiadores da sua vida você consiga suportar. Porque Ele é quem vai te dar o escape, o sustento no momento certo. Deus não abandonou aquele povo no deserto, mas Deus caminhou com o povo no deserto. A única certeza que Jonas poderia ter, não é de que daria tudo certo ou não daria tudo certo, se as coisas iriam acontecer como ele queria ou se não iria acontecer como ele queria. A única certeza que Deus dá a Jonas e dá a mim e a você é a certeza da sua companhia, da sua misericórdia, da sua presença todos os dias. Jonas chega em Nínive por causa da misericórdia de Deus. Jonas, como a pomba que vai e volta. Jonas que foi para fugir, agora tem que voltar para viver o propósito de Deus. Estava lendo um texto que eu achei muito interessante. O autor usa uma frase que é extremamente marcante. Diz que o maior medo de Jonas era ter sucesso na sua missão. O maior medo de Jonas, olha Jefferson, o maior medo de Jonas era ter sucesso na sua missão. Esse era o maior medo que Jonas tinha. Porque ele iria pregar a uma nação pagã. Iria pregar a Nínive, a terrível cidade de Nínive. E o medo dele é que ele, pregando o juízo de Deus, eles viessem a se converter. E o pior é que eles se convertem. O pior é que eles pedem a misericórdia de Deus. O pior é que eles se arrependem, segundo a narrativa bíblica do livro de Jonas. E então, a preocupação de Jonas torna-se real, porque a misericórdia de Deus, que foi capaz de alcançar Jonas dentro do ventre do peixe, também é capaz de alcançar uma nação ímpia, capaz de se arrepender. Tem uma boa notícia para você, irmão. Se você se arrepender, Deus é fiel e justo para perdoar os seus pecados e te purificar de toda injustiça. Tem uma boa notícia para você, irmão. Todas as coisas são possíveis àquele que crê. Tem uma boa notícia para você, minha irmã. Deus é contigo e Ele segura a sua mão. É Ele que te sustenta. É Ele que vai com a boa e maravilhosa companhia com você todos os dias até a consumação dos séculos. Entende isso, irmão? Então, por que endurecer o coração? Por que não se render ao Senhor? E eu gosto da palavra rendição. Sabe o que é rendição? Rendição é a capacidade e a decisão de, mesmo podendo lutar, desistir de lutar. Deus, nessa noite, onde nós nos preparamos para participar da ceia do Senhor, nos convida a nos rendermos à sua vontade e a dizer: Senhor, eis-me aqui. Dizer: Senhor, eu quero viver a tua vontade para a minha vida. Você quer viver a vontade de Deus para a sua vida, irmão? Porque senão, o mar está aí. O ventre do peixe está aí. As terríveis tribulações e desgraças das piores também estão aí. A misericórdia de Deus é a única razão de nós não sermos consumidos por tantas desgraças que estão ao nosso redor. Então, você precisa tomar uma decisão hoje. A decisão de se arrepender e de dizer ao Senhor: Senhor, como disse o profeta Isaías, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer isso? Diga, levante a sua mão e diga: Senhor, eis-me aqui. Diga mais uma vez: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. Porque, queridos, assim como Jonas, não há outro caminho. Ou seguimos pelo caminho do arrependimento, que nos leva ao centro da vontade de Deus, ou nós seguiremos pelo caminho da rebeldia. O único problema é que aonde pisa os pés do rebelde, se achega o juízo de Deus.
Onde se achega o pé, onde pisa o pé do rebelde, se achega o juízo de Deus. Uma tribulação inteira morreria, porque um rebelde estava naquele navio. Mas quando o rebelde se converte, quando o rebelde se arrepende, quando o rebelde diz: Senhor, eis-me aqui, tudo pode mudar. Jonas é a pomba que voa para longe, mas também é a pomba que regressa para pregar boas novas, ainda que seja a Nínive, a cidade cruel. Deus te abençoe.